A videira e a grande comissão. Então, veja bem, o que estamos falando sobre essa dificuldade com a treliça e com a videira não é um problema só de hoje. Atender à grande comissão de Jesus Cristo, usando a treliça para fazer a videira crescer, é um problema antigo. Em 1792, William Carey escreveu um livro justamente sobre isso. A igreja naquele tempo argumentava erradamente que a ordem de Jesus em Mateus 28 era apenas para os apóstolos, e que hoje então seria apenas do pastor e dos presbíteros. E de fato, aquela igreja, nem a nossa, pode abrir mão dessa responsabilidade. Até porque a grande comissão não é apenas um dever do cristão, mas um privilégio das igrejas, em todos os lugares e em todas as épocas. Mas tudo bem, esse assunto não é mais controverso nos dias de hoje, nem para a nossa igreja. A gente sabe que deve enviar missionários para pregar o evangelho por todo o mundo, mas que a responsabilidade em pregar o evangelho e fazer discípulos é nossa como igreja local também. E eu sei que isso é difícil, porque o receio, a tensão que a grande comissão nos traz é o mesmo receio e tensão que os discípulos de Cristo receberam na época da ordem também. Porque pensa só, os discípulos estavam há pouco tempo com Jesus ressurreto. Era um evento muito recente para eles. Eles estavam diante de Cristo com aquela mistura de temor e dúvida no coração. E as palavras de Cristo não fizeram nada para acalmá-los. Em vez de Jesus falar, olha, respira, dá um tempo, tira uma folga, tira um ano sabático. Não, Jesus vira e fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E com essa afirmação de autoridade é que Jesus comissiona os seus discípulos e ordena que eles façam outros discípulos de todas as nações. Quando Jesus comissiona, ele nos dá autoridade e poder para fazer discípulos. Quando Jesus ordena, ele nos obriga a usar essa autoridade e poder para fazer discípulos. Mas por que então, se há um comissionamento de poder e uma ordem a obedecer, onde está então a dificuldade para atendermos essa comissão? Opinião pessoal é que o problema está no verbo ensinar. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O ensinar que os discípulos deveriam fazer reproduz o que o próprio Jesus fez com eles. Jesus foi o mestre deles. E porque Jesus os ensinou, eles cresceram em conhecimento e entendimento. E eu creio que aqui está o nosso problema hoje. Nós não fomos discipulados. E se nós não fomos ensinados, como é que vamos ensinar? Se um discípulo deve fazer outro discípulo através do ensino e da obediência a todo o mandamento dado pelo Mestre, como faremos isso se não nos ensinaram a fazer isso? Ainda assim, com essa desculpa, não muda o fato de que a ordem e a comissão de Jesus permanecem. Devemos ser discípulos e só seremos discípulos se fizermos novos discípulos. E só faremos novos discípulos se ensinarmos tudo o que Jesus nos ordenou. E só confirmaremos o nosso discipulado se aquele que foi ensinado ensinar a outro tudo o que Jesus ordenou. Então, a grande comissão mostra qual deve ser a agenda e prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. E é isso que o conselho está se dispondo a fazer e a ajudar a cada membro da nossa igreja. Queremos aprender para ensinar a ensinar. E pastor, mas como fazer isso? Através da autoridade de Jesus. Perceba, a autoridade de Jesus não está limitada em qualquer aspecto. Jesus é o Senhor e soberano da minha vida, da minha casa, do meu prédio, da minha rua, dos meus vizinhos, do meu bairro, dos meus colegas de trabalho, da minha família, dos meus amigos, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, do mundo e do universo. Nessa autoridade e soberania que Deus manda os primeiros discípulos a fazerem outros discípulos. E é nessa mesma autoridade que nós, como discípulos de Cristo, devemos fazer outros discípulos de Cristo. Então, nessa autoridade, Jesus nos deu poder para cumprir essa ordem. Cada um de nós recebe dons espirituais e ministérios de Deus para cumprir essa ordem. Portanto, o alvo do ministério cristão é muito simples e até certo ponto mensurável. Nós estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo? O mandato de fazer discípulos é o critério que determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo. O nosso alvo não é fazer membros de igreja ou membros da nossa instituição, mas sim verdadeiros discípulos de Jesus. Então, o nosso alvo é dar crescimento à videira,
utilizando a treliça, a estrutura, mas o foco sempre será a videira. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.